Salmo 127, nós vamos fazer a leitura apenas dos versículos 1 e 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Família de Jesus, edificada na verdade. Como é bom podermos conhecer a palavra de Deus, saber que nós temos uma aliança com o Senhor, que nós somos família do Senhor e que essa bênção do Senhor se estende aos filhos de teus filhos e teus filhos. Uma bênção nós podemos conhecer ao Senhor. E nós sabemos que à medida em que nós conhecemos o Senhor, nós entendemos que Ele é tudo para nós, é o mais especial, é o único que deve ser adorado, honrado, e é em quem devemos edificar a nossa vida, e assim consequentemente a nossa família. Família de Jesus, edificada na verdade, edificada na palavra, edificada no Senhor. Que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Gostaria de falar um pouquinho deste salmo para a nossa meditação nessa noite. Esse salmo, muitos comentaristas falam que ele é um salmo com dois, um salmo composto, como se fosse dois salmos ou duas partes. Sendo que a primeira parte, nós encontramos aqui ele falando a respeito dessa necessidade do favor de Deus. O Senhor edificar, inútil será se o Senhor não edificar. E a segunda parte, ele falando mais das bênçãos de uma família numerosa. A herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro, feliz o que enche deles a sua aljava. Embora podemos estudá-lo de uma só vez, mas eu gostaria de estudar apenas essa primeira parte, que fala bem de forma propícia ao nosso tema, uma família edificada na verdade, baseado no Salmo 68, 6, quando diz que Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. É o Senhor quem nos dá a família, é o Senhor quem nos tira da solidão, quem nos tira do isolamento, para nós vivermos em família. E é o Senhor que edifica e deve sempre edificar a nossa vida. O Salmo fala sobre trabalho. Não há como negar que a vida exija trabalho. Até quem não trabalha, digamos assim, num lugar fixo, não para de trabalhar, É o trabalho de casa, é o trabalho para se alimentar, cozinhar, até para dormir dá trabalho, Tem gente que para dormir dá um trabalho, as mulheres principalmente, tem que tirar um monte de coisa, limpar a maquiagem, seja lá mais o que for, Cuidar das coisas da casa, deixar mais ou menos preparado algumas coisas, antes de dormir, deixar preparado algumas coisas para o dia seguinte. Então, até dormir dá trabalho. Este trabalho, irmãos, não se resume na nossa sabedoria, na nossa ação, ou na nossa própria força. Que bom,
porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Como que esse trabalho é feito? Ele é feito segundo a força, a vontade, a direção do Senhor. Ele deve ser feito segundo essa orientação do Senhor, edificados no Senhor. Porque acima da nossa vontade está a vontade de Deus, está a soberania de Deus. Acima da nossa força está a força que Deus nos dá. E se a gente parar para pensar só nessa frase inicial, se o Senhor não edificar, a gente pode tirar muitas lições daqui. Porque a ideia do Senhor estar junto, de nós lembrarmos do Senhor, lembrarmos que por mais ágeis que nós sejamos, por mais fortes que nós sejamos, tudo é em vão. Aqui diz: em vão vigia o sentinela. Você pode estar ali vigiando, mas se não fosse o Senhor, estaríamos desprotegidos, por mais que nós estivéssemos vigiando. Edificando uma casa, por mais que nós estejamos trabalhando, aqui ele fala até exaustão, né, em levantar de madrugada, repousar tarde, e como cada vez mais isso tem sido algo que acompanha as nossas vidas, mais trabalho, mais atividades, e às vezes o salário menor. Mas é inútil se o Senhor não estiver dando o sustento. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Curioso ver essa passagem. Ela ilustra como um agricultor, alguém que planta e vai dormir, e enquanto ele está dormindo, aquela semente está germinando, está crescendo. Não adianta ele ficar em pé do lado da semente ali. Não é a força dele, é a força do Senhor. E nós sabemos que enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. Eu vejo que esse dormir é um pouco de sinônimo de confiar. Porque mais do que a gente estar ansioso, procurando mais o que fazer, trabalhando um pouco mais, nós devemos fazer o que nós podemos, à medida das nossas forças, mas também confiar, descansar. Porque, de repente, o Senhor multiplica o alimento, o Senhor multiplica o nosso trabalho, o nosso salário, ou o Senhor nos dá uma nova oportunidade, mas tudo diante do Senhor, descansando na presença do Senhor. Em vão trabalham, só iremos receber o fruto que Deus quiser. Em vão trabalham, só iremos ter a realização se o alicerce estiver em Deus. Repare que em vão trabalham dá para você tirar duas coisas. Uma é trabalha e ainda não consegue nada, ou seja, não atinge o alvo que desejaria, né? Não consegue construir aquilo que quer. Ou consegue, mas continua em vão, porque foi uma construção puramente por si mesmo, para si mesmo. Ou seja, você pode construir um castelo, mas habitar nele em tristeza. Quantos estão assim? Deu tudo certo, mas não tem alegria, porque não tem o Senhor. Ou mesmo para conseguir esse castelo, se isolam da família, se isolam da igreja, não tem tempo para mais nada. E de que vale um castelo? Então nós precisamos entender que o Senhor deve edificar a nossa vida, a nossa casa. Não podemos edificar esquecendo da família, esquecendo das nossas vidas, esquecendo e destruindo vidas.
Repare que a gente está falando de construção aqui, de construir uma casa, uma família, uma casa, de construir algo sólido, né, para a vida. Isso é muito bom, isso é importante. Nós temos os nossos sonhos, nós temos algumas coisas que nós queremos e, pela graça de Deus, vamos realizar ou já realizamos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nessa busca em construir tantas coisas, nós podemos nos afastar do Senhor. Nós podemos tornar as coisas o nosso Deus, a própria família, ou os próprios bens materiais, aquilo que eu busco em primeiro lugar. Nós vivemos muito essa questão do consumismo, e pessoas, como nós já dissemos, às vezes abandonam, deixam seu lar para a busca de uma melhor situação financeira, e acabam perdendo as duas coisas, né? Perdendo as finanças e perdendo também o seu lar. É um tema muito importante para nós tratarmos as maiores questões da nossa casa, as maiores discussões, problemas de separação, estão relacionados à questão financeira. Algo que nós precisamos ser bem centrados, discutirmos, principalmente numa época desta, de tantos consumismos, de tantas vontades, de tantos desejos. E nós precisamos entender que não é no dinheiro que nós vamos edificar a nossa vida. O salmista diz lá no Salmo 4, versículos 7 e 8, mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A prioridade nossa precisa ser o Senhor. E assim nós vamos ter essa direção de Deus para edificar a nossa casa. E assim nós vamos ver, né, a bênção de Deus enquanto dormimos, Ele multiplicando, Ele providenciando tudo aquilo que nós tanto necessitamos. Mais alegria puseste no meu coração. Essa alegria aqui, irmãos, maior do que a alegria do cereal, maior do que a alegria do vinho, é a alegria da presença, da companhia de Deus, do descanso em Deus. Estarmos na presença do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o principal das nossas vidas, nós nunca vamos edificar uma casa feliz. Nós nunca vamos edificar a casa perfeita. Propósito do nosso coração, desígnio do nosso coração, ele não pode entrar em conflito com o propósito de Deus para nós. Nossa casa, nossa vida, nosso lar precisa ser edificado conforme essa vontade do Senhor. Provérbios 19, 21 diz: há muitos propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Permanecerá. Qual é o nosso desejo? Nosso desejo é ter uma vida feliz, ter uma família feliz, viver na presença de Deus. E esse desejo só será realmente satisfeito à medida em que nós buscarmos o Senhor. Tem um livro de Paul David Tripp que tem como título Em Busca de Algo Maior. E ele fala a respeito do desejo que habita em nós, o desejo de, como diz o título do livro, de algo maior. Todo mundo tem isso, esse desejo. E esse desejo de algo maior, quando nós não somos crentes ou quando nós não estamos firmes em Deus, ele se perde numa busca em algo maior no próprio mundo, que é o nosso chão, que é o que se vê. E aí ele fala, por isso que o ser humano muitas vezes quer escalar o Everest, atravessar oceanos, em um veleiro pequenininho.
essa tentativa de realizar algo maior que o seu companheiro, ser um recordista. Quantos são os nossos sonhos de algo grande, algo grande? Ele fala que esse desejo nos nossos corações, ou no nosso coração, é porque exatamente Deus colocou no nosso coração esse ansiar por algo muito grande. Mas esse algo muito grande é o próprio Senhor. É algo que transcende a própria vida. Está além desse mundo. E aí ele fala a respeito disso. Que nós, então, temos no nosso coração isso. Nós somos colocados na terra, diz Paul David, para ser parte de algo maior do que as fronteiras estreitas de nossa própria sobrevivência e de nossa pequena definição de felicidade. É importante saber que esse desejo nunca poderá ser satisfeito aqui neste mundo. Mesmo que você alcançar o algo maior que esse mundo pode te oferecer, haverá sempre um vazio no seu coração. Tem um cantor chamado Chorão, ele faleceu há alguns anos. Eu estava vendo um documentário dele na Netflix, e conta exatamente um sonho de um jovem, 17, 18, 19 anos, que vai para Santos, começa a andar de skate, e andando de skate ouvia muitas músicas, começou a compor músicas, e assim se tornou um grande cantor. Em poucos anos, ele se tornou muito famoso, no Brasil inteiro e em outros lugares. Mas quanto mais ele ficava famoso, quanto mais ele crescia, mais o vazio no seu coração. Ele morreu com 40, 42 anos, algo assim. Porque nos últimos meses, ou nos últimos tempos, ele não conseguia ficar sem drogas. Passava 3 dias fechado no hotel, usando drogas, tomando comprimidos, remédios fortes, e morreu. Ele alcançou um topo do algo maior que, como na situação dele, ele poderia alcançar. Na situação dele de músico, ele alcançou o máximo, mas ele não alcançou nada. E tinha essa busca, que você não vai encontrar, senão em Jesus, senão em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, em vão é a nossa vida. Como diz Salomão, né? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E quando nós falamos de família, né? Não há como a gente viver, não há como ter uma família feliz, não há como existir uma família que tem saúde, se não for a partir da presença do Senhor. Se nós não buscarmos a Deus em oração, se nós não tivermos o nosso culto doméstico, se nós não estivermos educando os nossos filhos no caminho do Senhor, transmitindo essa fé que recebemos aos nossos filhos, aos nossos netos, e assim edificando a nossa casa no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, nós somos criados, irmãos, para a comunhão com Deus, para habitar na presença de Deus, para andar na direção de Deus, para adorar a Deus. E qual é a vontade do inimigo? A arma que ele o mais vai utilizar é reduzir a nossa vida ao tamanho dos nossos sonhos pessoais. Isso aqui também é uma frase de Paul David Tripp. Quando o inimigo, de alguma maneira, arma ciladas em que você reduz o tamanho de sua vida ao tamanho dos seus sonhos pessoais, desejos e necessidades, ele o tem exatamente onde quer. É interessante que se fala tanto, né, em viver os seus sonhos, realize os seus sonhos, e o texto diz exatamente ao contrário. O inimigo quer que você pense assim. E quando o inimigo consegue reduzir a sua vida ao tamanho dos seus sonhos, ele te alcançou, ele te conquistou. Os nossos sonhos precisam estar de acordo com
a vontade de Deus. O Senhor edificando a nossa casa. Como nós estamos vivendo, irmãos, dia a dia, que nós estamos construindo no nosso lar, que nós possamos confiar no Senhor. Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Como edificamos a casa no Senhor? Nele vivendo, nele nos movendo, nele existindo. Assim nós podemos crescer. Que Deus continue a abençoar a cada um de nós, as nossas famílias, nós como igreja, para que a gente possa viver neste mundo e em cada momento, com a ajuda de Deus, está realizando todas as coisas. Deus não pode estar fora de nenhum dos nossos planos, de nenhum dos nossos projetos, de nenhum dos nossos passos. A presença de Deus deve nos guiar nas mínimas questões da vida. E assim sempre nós possamos lembrar que Ele está sustentando tudo, então não precisamos nos preocupar. E que Ele é muito mais do que tudo o que nós temos e vivemos nesse mundo. Dele nós somos, para Ele nós iremos um dia. Nós existimos e devemos existir para o Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento especial, ó Deus, de leitura, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nossas vidas. Que nós possamos compreender, ó Deus, que em cada momento, ó Deus, o Senhor está ao nosso lado, está nos ajudando. Ó Deus, que nada deste mundo venha tirar de nós esta companhia, esse desejo de estarmos ao Teu lado, Senhor Deus. Que nós possamos compreender que o Senhor está à frente, está dirigindo as nossas vidas, a nossa casa. O Senhor está nos sustentando, ó Pai, desde nos dar o emprego, como dar-nos saúde para trabalhar, desde cada ação, ó Deus, do nosso dia, colocando no nosso coração, despertando força, ó Deus. E que o Senhor nos ajude a discernir melhor, ó Deus, a Tua vontade, para que possamos a partir dela, ó Deus, vivermos uns com os outros, tanto na igreja, na nossa casa, em sociedade, ó Pai. Ó Deus querido, venha tomar nossa vida, o nosso coração, e que nós não estejamos perdendo tempo de forma inútil, gastando forças, levantando de madrugada em busca de sonhos que não vão dar em nada, ó Deus. Mas que nós possamos estar pegando no sono, descansando, reconhecendo, sabendo que o Senhor é aquele que dá aos seus amados enquanto dorme. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.